Meus irmãos e irmãs, convido a todos para que abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, em seu capítulo de número 4, verso 10 a 13. Hoje nós faremos uma leitura desse texto e aprenderemos aqui qual que é o segredo do contentamento. Quero também aproveitar e deixar registrado o meu grande agradecimento aos irmãos que me antecederam no púlpito, esse período que eu pude ficar de férias. Grato sou pelos trabalhos e esforços dos irmãos nas minhas férias, pelas orações da igreja, pelos irmãos também que escreveram as devocionais no boletim e colocaram textos. Muito obrigado pelo apoio amável dos irmãos e irmãs no trabalho do Senhor. Sem mais delongas, meus irmãos e irmãs, vamos ver aqui nesse texto hoje sobre qual é o segredo do contentamento. Diz assim o texto sagrado: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos e irmãs, eu não sei se a geração mais atual talvez lembre desse fato, mas em 1997 subiu ao ringue uma das lutas mais esperadas, que era do então campeão mundial Mike Tyson. Já ouviu falar desse nome? Ele enfrentou a Evander Holyfield, e era uma luta muito esperada porque as duas partes representavam duas escolas diferentes. Mike Tyson tinha muita brutalidade, instinto e improvisação. Já o Evander Holyfield era uma escola mais técnica. O pugilismo norte-americano estava no auge naquela época e ninguém falava de outro tipo de esporte, modalidade como tem se falado hoje sobre, agora me esqueço, kickboxer, essas coisas, né? Era só boxe. Enfim, o dia tão esperado havia chegado e eis que surge lá Mike Tyson e sobe ao tablado. Evander Holyfield, na sua roupa, no seu roupão, poderia ver estampado lá Filipenses capítulo 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Isso eu dizia muito naquela época, porque Mike Tyson ele era islâmico há pouco tempo. Então não houve quem não visse naquela luta duas religiões, o cristianismo e o islamismo. Meus irmãos, pugilismo à parte, houve um problema teológico aqui, né? Será que ao colocar tudo posso naquele que me fortalece num roupão de boxe, estava comunicando o quê? Tudo posso que me fortalece, ou seja, Deus vai me deixar poderoso para bater dos meus adversários, para fazer valer as minhas forças contra quem se opuser? Seria isso, tudo posso naquele que me fortalece? Bom, Evander Holyfield foi um grande pugilista, isso não pode nem ser colocado em dúvida, mas a teologia nesse momento não foi boa, né? Porque nós não podemos esperar que esse texto ele comunique isso. Texto bíblico não quer dizer que nós vamos ser fortalecidos por Deus para enfrentar todos aqueles que nos obstacularizam em algum momento da nossa vida. Ser fortalecido por Deus, dizer que tudo posso naquele que me fortalece, não quer dizer que todas as situações que iremos enfrentar, sejam situações de luto, de tristeza, de fúria, de indignação, de injustiça, elas simplesmente se evaporarão, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. O texto ele não quer dizer isso. Esse texto ele quer dizer outra coisa, e é isso que nós vamos aprender hoje, o que Paulo quis dizer acerca de contentamento. Eu arrisco dizer, meus irmãos e irmãs, que muitas das frustração e frustrações dos cristãos do nosso tempo é confundir contentamento com felicidade. Contentamento não é felicidade. Contentamento não é satisfação. Biblicamente é totalmente possível você estar contente e não estar feliz.
estar contente e não estar satisfeito. Isso é possível, é sobre isso que nós vamos aprender nesse texto. E veremos que a expressão tudo posso naquele que me fortalece não deve ser vista como um tipo de mantra, um tipo de palavra mágica ou simplesmente uma palavra para colocar em para-choque de carro. Tudo posso naquele que me fortalece apresenta para nós grandes lições. Primeiro nós veremos hoje o que significa, por que esta expressão existe. Eu informo a vocês, meus irmãos, que a palavra contentamento só aparece aqui na Bíblia, no Novo Testamento, só aqui, no Antigo Testamento, só aqui. Esse texto é singular. Em mais nenhum texto você vai ouvir a palavra contentamento, só nesse texto. Portanto, a gente precisa saber porque ela foi dita, o contexto é importante. Nós precisamos saber o significado. Aliás, se contentamento não é felicidade, o que será então? Precisamos entender isso. E precisamos entender qual é o efeito prático disso. Tudo bem, é possível estar infeliz e contente? Qual que é o efeito prático disso? Então nós vamos percorrer esse trajeto. Primeiro vamos ver o contexto, o que significa o que está acontecendo. Acompanhe novamente a leitura no verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Perceba o tom fraterno, o tom amigável do texto. Paulo está falando a amigos. Paulo está falando a pessoas a qual ele tem afeto. Isso acontece, meus irmãos e irmãs, porque a ocasião desta carta, Paulo está preso em um tipo de prisão domiciliar. E ele está recebendo donativos da igreja de Filipos, da igreja da Macedônia, pelas mãos de Epafrodito. Isso está mais detalhado no capítulo 2 da carta aos Filipenses. E Epafrodito passou até risco de vida para levar o donativo desta igreja. Então Paulo está agradecendo de uma forma muito afetuosa a igreja que apoiou ele em momentos de dificuldade. A igreja de Filipos era uma igreja que tinha vínculos muito fortes com o apóstolo Paulo. Foi lá que Paulo iniciou o trabalho da primeira igreja protestante na Europa. Foi lá que Paulo participou da vida da igreja na conversão de Lídia, do carcereiro. E foi lá que ele deixou um dos seus maiores cooperadores. Lucas ficou todo o momento da segunda viagem missionária na igreja de Filipos. Então a igreja de Filipos tinha uma carga muito grande de afeto com o apóstolo Paulo e demonstrou isso nesse momento em que ele estava sentindo-se sozinho, preso em uma prisão domiciliar, e levou ao apóstolo então dinheiro para que ele pudesse se manter lá. Então Paulo está muito agradecido aqui e por causa disso ele oferece um ensinamento. Agora veja o ensinamento central desta carta que vai governar todo o pensamento desta sessão, desse texto. Verso 11: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu vou repetir porque isso precisa estar muito enraizado em nós. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele já adianta aqui que é possível estar contente em qualquer situação. Paulo afirma que o contentamento pode ser aprendido. Ele aprendeu a viver. Ele não sabia antes, mas agora ele passou a saber. Se ele passou a saber, significa que caso nós não saibamos, nós também podemos aprender. Portanto, meus irmãos e irmãs, este é o contexto da onde surge esta palavra singular, contentamento. Ela surge de uma relação de afeto entre apóstolo e a sua igreja, e surge numa relação onde ele está numa situação de prisão, sofrendo privações, estando preso, e aí que ele solta esta palavra contentamento. Agora que nós sabemos o porquê dela surgir, vamos ver o seu significado. O que significa a palavra contentamento? A palavra contentamento, ela é uma palavra bem diferente do que nós entendemos por contentamento, por contente.
É muito comum nós entendermos a palavra contente por satisfeito ou feliz. Então, às vezes acontece algo, por exemplo, o time de futebol ao qual você está torcendo, ele ganha o campeonato. Então você fica, ou nós ficamos, contentes. Então um bônus salarial que a empresa lhe concede porque houve bastante lucro da empresa e nós ficamos contentes. Então a palavra contente, na nossa cultura, no nosso idioma, geralmente é entendido como sinônimo de alegria. Esse é o grande problema e dificuldade desse texto. A palavra contente, ela não quer dizer isso. Essa palavra, ela no grego, ela significa autarques. A palavra é autarques, eu preciso usar o grego aqui. De onde vem a palavra autarquia? O que é autarquia? Autarquia são instituições que funcionam, por exemplo, no governo, e mesmo assim elas têm uma certa autonomia de ação, elas se autogovernam. Lembra de auto? Auto é de mobilidade, de independência, né? Esse arquê vem aí de bastar-se, não é arquê de governo, arquê de bastar-se. Então eu me basto. Uma tradução literal desta palavra seria: eu aprendi a me bastar. Agora faz sentido. Eu aprendi a me bastar caso esteja infeliz. Eu aprendi a me bastar caso esteja feliz. Eu aprendi a me bastar caso eu esteja pobre, passe por dificuldades, por escassez. Eu aprendi a me bastar caso eu passe por abundância, por superfaturamento, por faturas. Agora faz mais sentido. Então, o que significa a palavra? Significa que nós sabemos nos bastar. Podemos passar o que passemos. Nós temos essa autossuficiência cristã. O que é autossuficiência? Significa que você é uma pessoa que é suficiente em si. Por exemplo, quando você diz para uma sua namorada ou seu namorado: eu não vivo sem você. Então você está demonstrando que o que você não tem não é suficiente. Isso funciona no namoro, tanto é que eu casei. Então, mas na verdade a palavra cristã, autossuficiência, quer dizer que você precisa se bastar. Se você precisa de outra coisa para ser suficiente, então você não é autossuficiente, você é dependente. Então o que Paulo está dizendo nesse texto é que o cristão, ele precisa ter uma autossuficiência cristã. É por isso que o texto, ele fala de segredos. Por que o segredo do contentamento? Porque ele vai dizer no verso 12, agora eu preciso que você olhe o verso 12, diz assim: em tudo, em determinado segmento, em tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Aqui, meus irmãos e irmãs, eu preciso ser um pouco detalhista. Algumas traduções, elas não usam experiência porque dá a entender que você já viveu e por isso você sabe disso. Aqui esse termo, na tradução da NVI, na Nova Tradução Internacional, na tradução da Bíblia Jerusalém, em outras traduções, eu consegui o segredo, eu fui iniciado. É outro tipo de tradução, que faz mais justiça ao texto, porque essa palavra não existe também em outro texto da Bíblia. Toda essa expressão já tem experiência é uma palavra só em grego. E ela foi traduzida como uma expressão, mas ela significava iniciados em uma religião. Ele está dizendo assim: em todas essas circunstâncias, eu já fui iniciado. Qual que é o segredo? Eu sei o segredo. Eu sei o segredo. Peraí. Secreto? Segredo? Qual segredo é esse, Paulo? Como podemos também adquirir? E aí ele fala que, na verdade, você já sabe o segredo. Todos nós aqui podemos estar contentes, porque como Paulo, todos nós já fomos iniciados. Nós fomos iniciados na religião cristã. Eu e você fazemos parte da fraternidade das almas salvas em Cristo, da grande sociedade de Jesus Cristo. E por sermos ingressos nesta sociedade, nós também somos habilitados a termos contentamento. O Senhor nos equipou para isso. Nós também já fomos iniciados. Podemos, às vezes, não nos dar conta disso, mas o Senhor, quando nos trouxe para si, ao nos converter, ao nos batizar, ingressando então na nossa comunidade,
ao nos alimentar por meio do sacramento, que é a manutenção da nossa presença nessa comunidade cristã, Ele já está nos equipando para que possamos estar habilitados a bastar-nos nele. Por isso que é uma autossuficiência cristã. Eu não me basto em mim mesmo apenas, eu me basto em mim mesmo em Cristo. E agora faz sentido a expressão, tudo posso naquele que me fortalece. Não é porque Deus me fortalece agora, ou que vai me fortalecer, mas que Ele já nos fortalece sempre, é um estado de fortalecimento. Nós somos fortes porque nós não temos as nossas forças em nós mesmos, nós temos um repertório infindável, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso grande reservatório de graça, onde nós podemos nos socorrer todas as vezes em que estamos tristes, desanimados, irados, indignados, frustradas, de qualquer maneira. Enfim, nós podemos todas as coisas naqueles que nos fortalece. Você pode todas as coisas naquele que fortalece. Mas eu tenho sentimentos de ansiedade. Você pode vencer isso. Deus lhe equipou para vencer isso. Isso não é algo que deve te perturbar demais. Agora, isso não significa que nesta terra você também não será assaltado ou assaltada por sentimentos pecaminosos, como a apreciação pelo sexo oposto, que muitas pessoas se perturbam pelo homossexualismo. Jesus Cristo pode tratar disso também. A igreja é o grande corpo do Senhor, e se milagres podem acontecer é nesta casa, é na igreja do Senhor, onde nós podemos nos aproximar mais da nova criação de Deus, como nós somos nova criação em Jesus Cristo. Não há pecado que não possa ser vencido pelo poder do amor de Jesus, foi isso que cantamos agora há pouco. Não há desafio que não possa ser vencido. Isso não quer dizer que isso não vai dar problema. Isso não quer dizer que na manhã seguinte seus problemas vão se evaporar, eles estarão lá, mas você vai vencê-los pelo poder de Cristo Jesus, porque tudo você pode naquele que te fortalece. Vimos então, sobre contentamento, porque surge o seu significado. Agora precisamos saber dos efeitos práticos, como é que nós nos apropriamos disso, como é que o contentamento pode ser colocado em prática, e o texto aqui nos ajuda. Há 3 efeitos práticos aqui, pelo menos 4 efeitos práticos nesse texto, como podemos estar contentes em situações desafiadoras. Primeiro efeito prático aqui nós encontramos neste par que Paulo cita. Paulo irá utilizar aqui alguns extremos para mostrar como o contentamento pode ser experimentado e experienciado. Ele trata primeiro da humilhação e da exaltação. Veja lá que esses 2 termos, eles têm aspectos tanto externos quanto internos, né? Tanto a humilhação quanto a exaltação. A humilhação pode ser algo externo. Por exemplo, Jesus Cristo foi humilhado publicamente, ele foi morto de uma cruz, nu. Isso foi uma grande humilhação. Mas também Jesus Cristo foi exaltado. Ele ressuscitou dos mortos e foi entronizado à direita de Deus, publicamente. Publicamente ele ressuscitou, há testemunhos acerca disso. Então a humilhação e a exaltação, elas falam também tanto à esfera externa quanto interna, mas nós sabemos que internamente esses sentimentos são muito desafiadores, né? Então o primeiro efeito prático do contentamento é que o contentamento nos ajuda a lidar com a humilhação. A humilhação, agora olhando pela nossa esfera interna, é uma jornada muito pessoal. Nós podemos ficar humilhados ou humilhadas de maneiras diferentes. É algo muito pessoal, subjetivo. Há pessoas que se sentem humilhadas no almoço de família, porque não tiveram lá o seu almoço muito bem avaliado, ou foi destratado por algum parente e a pessoa se sente humilhada. A humilhação é algo pessoal. Mesmo o chefe
a empresa que lhe dá uma bronca na frente dos outros e você experimenta aquele sabor amargo na boca, aquela sensação baixo do estômago, de vergonha. A humilhação, ela tem esse aspecto muito pessoal. E você, vez por outra, irá experimentar situações de humilhações. Por quê? Nós não sabemos por quê. Não nos cabe a economia das circunstâncias. O que nós sabemos é que no ciclo da nossa vida, nós passaremos por humilhações, exaltações, humilhações, exaltações. Isso não vai parar até que nós deitemos a sepultura. Isso acontece por inúmeras causas, inclusive a humilhação é um instrumento de Deus para nos deixar humildes diante do Senhor. Por exemplo, o Senhor disse a Israel, lá em Deuteronômio, no capítulo 8, que Ele fez Israel andar 40 anos no deserto para humilhá-lo, para que eles soubessem que nem tudo que a pessoa se alimenta vem da sua boca, mas vem da boca do Senhor. Então Deus humilhou dando o maná a eles, porque eles precisavam de humilhação. Quem de nós precisa de humilhação? Só o Senhor pode dizer. Mas vez por outra o Senhor permite que sejamos humilhados por algumas circunstâncias, mesmo injustas. Mas nós precisamos entender uma coisa: isso vem do Senhor. E se vem do Senhor, então eu posso passar por isso. Isso não quer dizer que vai ser agradável e que eu vou passar por isso tomando um sorvete de chocolate, mas que nós vamos atravessar isto com a graça de Deus, com a força do Senhor, com os mecanismos dele, pois mesmo na humilhação, o Senhor não nos abandona, mesmo que nós mereçamos esta humilhação. Lembra de Miriam? Miriam, ela falou mal de Moisés por causa da mulher hitita que ele havia tomado para si. Deus apareceu a ela: como que você tem coragem de falar de Moisés desta maneira? E vai embora bravo. E Miriam, quando o Senhor vai embora, ela se encontra então leprosa. Deus a abandona por causa disso? Não. Deus dá o método. Quando Moisés intercede por Miriam, o que Deus diz a Moisés? Deixe Miriam 7 dias fora do arraial, para que ela pense sobre isso, depois traga ela de volta. Miriam não foi abandonada, ela foi disciplinada pelo Senhor, passou pela humilhação que deveria passar, mas depois foi reconduzida ao arraial dos santos. O Senhor tratou dela, mesmo ela tendo sido humilhada por uma questão que precisava passar. Ou seja, mesmo que nós passemos por dificuldades, por sermos o Senhor, Deus há de nos dar força para passar pelas humilhações. O que nós não podemos fazer, meus irmãos e irmãs, é nos focarmos dentro do sentimento. E este é o grande perigo da humilhação, ou de naufragarmos nos nossos próprios sentimentos. É aqui que o significado da palavra autarquia nos ajuda. Porque autarquia significa que eu preciso ser superior aos meus sentimentos. É natural que nós nos sintamos atravessando um grande pântano de sentimentos negativos às vezes, mas nós não podemos deixar que isso nos submerja. Nós precisamos estar acima disso. É perceber que nós nos sentimos humilhados, defraudados, atingidos, mas saber que nós olhamos esses sentimentos de cima para baixo, porque nós podemos passar por isso. Nós não podemos jogar esse sentimento acima de nós e dizer: eu estou triste, eu estou infeliz, porque assim você vai afundar. Qualquer que seja o sentimento interno, precisa estar abaixo daquilo que você é. A sua identidade se extrai de quem você é e você pertence ao Senhor. E isso está acima de qualquer sentimento que você possa sentir. Esse é o primeiro efeito prático, é saber lidar com a humilhação. Há um segundo efeito prático, que é a exaltação. É preciso ter forças no Senhor para lidar com a exaltação. Você deve pensar assim: mas ser exaltado é fácil. É muito bom quando a maré está a nosso favor. É muito bom quando vamos muito bem profissionalmente.
ascendendo. É muito bom quando as coisas dão muito bem financeiramente falando. Ou quando eu estou naquela semana que parece que o céu se abre todas as vezes que eu dobro os joelhos e a presença de Deus é quase palpável. Quando estamos ascendendo, é aí, meus irmãos, que o perigo fica maior e precisamos estar atentos. Porque é quando estamos sendo exaltados, sendo levantados, é que o perigo surge de cairmos. É o que a Bíblia diz: aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. O sentimento de deslumbramento, ele pode ser embriagante. As pessoas se tornam arrogantes quando conseguem vencer e vencer e vencer e se acham autossuficientes, não em Cristo, mas em si mesma. Então atropelam todas as outras pessoas porque ela pode tudo, ela está no auge. Cuidado! A exaltação também pode fazer com que nós colhemos infortúnios. Lembre-se de Sansão. Sansão, que estava no vigor da sua beleza, no vigor da sua força, e foi justamente por causa disso que ele cedeu e caiu para Dalila, um homem que matou centenas de filisteus, foi derrubado por uma mulher. Por quê? Porque ele exaltou-se demais. Lembremos-nos de Salomão no auge da sua sabedoria, um homem que tinha governado com grande sucesso o reino de Israel. No final da sua vida, caiu também. Por isso, meus irmãos e irmãs, o sucesso também possui armadilhas que podem nos aprisionar de uma forma de pensar que nos distancie do Criador. Quantas pessoas não abandonaram o arredio do Senhor porque se viram maior que a própria igreja e foram simplesmente embora? Cuidado, meus irmãos e irmãs. Por isso que nós podemos, no Senhor, ser exaltados e mesmo assim lembrar de ficarmos humildes e modestos. Porque todas as vezes que o Senhor nos exalta em alguma área, precisamos lembrar que outras áreas requerem atenção também. Jesus Cristo, meus irmãos, precisa nos bastar em outros canais, e o texto ele continua. Lembra-se que Paulo mencionou que ele estava se sentindo pobre, não porque, ele diz no verso 11, porque a pobreza me incomode. E ele volta aqui a esse termo de pobreza, neste par de saber o que é ter abundância e escassez, que é muito parecido também com fome e fartura. E aqui nós vemos um terceiro efeito prático. O Senhor pode nos bastar quando passamos por privações, por poucos recursos. Meus irmãos, a fome, na época de Paulo, não era algo muito incomum. Pessoas passavam fome de diversas formas. Talvez nós pensamos, hoje é mais difícil. Não é. Comece a pensar no seu orçamento doméstico. Quanto é que você gasta com alimentação? Boa parte dos nossos recursos vai para a alimentação. Cada vez mais nós temos visto filas em bancos, pelo menos na Caixa Econômica Federal, um aumento para pegar auxílio social. Isso é porque muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras em nosso país. Isto aperta muito. Então não são poucos brasileiros e brasileiras que estão passando por dificuldades também. E nesse momento, não apenas essas dificuldades financeiras, mas nós nos sentimos desamparados. Porque tem alguns lugares aí que pregam que se você é cristão, você não pode ter falta de nada. Isso não é bíblico. Paulo mesmo disse que tinha falta, sim, e nem por isso deixou de ser cristão. Por isso que, acaso nós passemos por privações, precisamos nos lembrar do que o Senhor nos ensinou. Não é a vida mais do que comida e mais do que bebida? Embora seja uma provação difícil, nós precisamos estar atentos de que isso não nos diminui como cristãos. E nesses momentos, o porquê não é uma alternativa a lidar com a situação, mas precisamos lidar com a situação como você está, crendo que o Senhor há de nos dar força e há de nos bastar, ainda que falte o feijão, ainda que falte a farinha, ainda que falte as coisas para nós. E aqui, meus irmãos, um parêntese, nós temos uma junta diaconal muito atuante, nós temos uma igreja muito solícita. A nossa igreja tem dado demonstrações de grande amor e compadecimento para com aqueles que sofrem. Portanto, se você passar por dificuldade, tenha certeza que nesta igreja você será tratado com toda discrição e dignidade.
E você pode recorrer à junta diaconal da nossa igreja e você será ajudado ou ajudado, como tantos outros irmãos e irmãs que passam momentaneamente uma dificuldade, o são e poderiam dar testemunho. Porque nós amamos não apenas de boca, mas como igreja e comunidade sabe que nós amamos de ação. A nossa igreja ama porque ajuda e não fica declarando, jogando em face. Mas muitas pessoas têm sido ajudadas pela nossa igreja. E nós não usamos isso para nos vangloriar, mas usamos isso para dizer que há aqui espaço de cura e espaço de apoio. E você pode recorrer à igreja caso esteja passando por algo assim. Nós somos seus irmãos e como você é da família, nós precisamos carregar uns aos outros, carregar o fardo uns dos outros, porque no futuro você vai carregar o meu também e a gente vai se ajudar mutuamente na jornada cristã. Por isso, meus irmãos, em momentos como esse, precisamos nos lembrar que contentamento não tem nada a ver com felicidade e tristeza. É totalmente, biblicamente aceitável eu estar triste e ao mesmo tempo estar contente. Como? Eu estou contente porque eu tenho autossuficiência em Cristo. Eu tenho os meios de graça que o Senhor me deu. Se eu estou passando por uma privação, então eu vou dobrar os meus joelhos, vou orar ao Senhor e dizer: Senhor, graças te dou, porque estás comigo. E ainda que me falte o alimento, o Senhor é o meu pão. E eu lhe agradeço por isso. Ainda que estejamos passando por alguma dificuldade emocional, podemos dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, graças te dou, porque ainda que eu não me sinto amado nem por mim mesmo, o Senhor me basta. A tua graça me basta. O Senhor é o meu alimento. Aí sim, nós estamos podendo tudo naquele que nos fortalece. O Senhor vai nos fortalecendo nos momentos de tristezas, nos momentos de infelicidade, nos momentos de abundância, nos momentos de privações. O Senhor vai nos ajudando. Um quarto efeito prático é esses momentos onde nós temos muitos recursos. Quando o Senhor nos visitar com prosperidade, e o Senhor faz isso com o seu povo. Quando o Senhor nos visitar com prosperidade, lembre-se dos seus irmãos. Lembre-se de ser generoso e generosa com aqueles que estão sofrendo. O Senhor abençoa você para que você abençoe a igreja. O Senhor te dá um bom trabalho para que você ajude aqueles que estão com mais dificuldades. Não para que você simplesmente se sinta alcançado ou super alegre. Não é isto. Você faz parte de uma comunidade. Se nós somos abençoados com conhecimento, e a igreja tem sido abençoada, são muitos jovens que estão fazendo faculdade, fazendo seus cursos, eu pergunto a vocês, o que benefícios você tem trago à igreja? Porque essa faculdade que você está fazendo foi o Senhor que lhe deu, então você deve a esta igreja o retorno desse dom que o Senhor está te dando, porque você tem tido o apoio dessa igreja também nesses dons. Nós temos orado pelo seu curso acadêmico, nós temos orado pelo seu progresso intelectual. Está na hora de você também ajudar a igreja, porque nós somos essa grande comunidade de dons, onde os dons não terminam em você, terminam na igreja, e nós nos enriquecemos em Cristo, e nós recolhemos então todas as riquezas das nações para o corpo de Cristo, reivindicamos para a edificação do corpo do Senhor, porque tudo pertence ao Senhor, inclusive as nossas ações nas universidades, nossas ações nas nossas empresas. Esse é o quarto efeito prático. Quando o Senhor nos colocar em um bom lugar, lembre-se da igreja. A igreja orou por você. A igreja a qual você faz parte é membro desta igreja. Seja leal à tua igreja e também abençoe aqueles que precisam nesse momento de fartura. Se você tem mais, traga mais. Mas não estou falando apenas pecuniariamente de dinheiro, estou falando de dons onde você pode ajudar. Meus irmãos e irmãs, tudo podemos naquele que nos fortalece, nós podemos, porque nós sabemos o que é o contentamento. O contentamento é a nossa autossuficiência em Jesus Cristo. No Senhor podemos tudo, podemos passar por humilhações,
podemos passar por exaltações, por pobreza, por riqueza, podemos passar por privações, por abundância, por fartura, por escassez, tudo podemos naquele que nos fortalece. E o Senhor há de nos bastar. Voltando à história de Holyfield, para aqueles que têm curiosidade de saber, Holyfield ganhou a luta. A teologia que ele fez não foi boa, mas ele acabou ganhando a luta. Mas ele não ganhou como imaginava. Vá lá e pesquise como foi a vitória. Ele ganhou por causa de uma injustiça. E curiosamente, isso serve como uma metáfora para esse sermão, porque na vida nós teremos muitas injustiças, situações difíceis que iremos passar aos nossos olhos. Mas o Senhor há de nos dar força e nos equipar para passar por tudo, porque Ele já o fez quando salvou você em Jesus Cristo. Portanto, vá, meu irmão e irmã, e enfrente o que tem que enfrentar, porque você, há muito tempo, tudo pode naquele que te fortalece. Que Deus nos abençoe.